Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Momento Sublime deste sábado. Que Deus esteja nos abençoando, nos orientando, que tenhamos todos um bom final de semana. E um bom final de semana na presença de Deus. É a presença de Deus que torna os nossos dias melhores. Todos nós sabemos disso. Hoje eu quero retornar ao aquele tema. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Salmo 118, versículo 2. Na semana passada eu falei sobre um acidente que aconteceu comigo numa máquina, numa olaria, e quase que fui mutilado, Perdi o meu braço e não aconteceu porque Deus agiu, porque Deus teve misericórdia. E eu quero contar a você agora o que aconteceu depois disso, Eu fiquei cerca de 3 meses sem poder trabalhar e até que a minha mão voltasse ao seu normal. E só para reforçar, nunca mais voltei ao médico para tratar daquela mão que quase perdi. E agora então, 3 meses depois, voltei ao trabalho. E a minha mãe, depois de muito pedir, o meu padrasto não me colocou mais para trabalhar não voltei para a mesma máquina, para o mesmo setor. E fui trabalhar então em um outro lugar, que era carregar caminhões com tijolos que saíam do forno. E era um forno muito quente, era um forno que cabia milhares de tijolos e aquilo queimava. Os caminhões chegavam e tinham que carregar, porque eles iam para o porto em Vitória, eles iam para outros estados e eles vendiam tijolos para muitos lugares. Então aqueles caminhões tinham que ser carregados, assim que chegava a gente tinha que carregar. E eu fui então encaminhado para trabalhar nesse setor. E fiquei em cima da carroceria do caminhão, pegando os tijolos que colocava em cima da carroceria e empilhando na carroceria. E eu, como estava há muito tempo sem trabalhar, as minhas mãos estavam finas, e a pele fina, e eu tinha 10 anos de idade, e quando chegou no final do dia, eu trabalhando naquela função pesada, serviço de homem, de homem feito, e eu estava com as minhas 2 mãos cheias de calos e queimadas aqueles tijolos quentes que saíam do forno. E ficou assim, e no outro dia não pude trabalhar porque estava com as 2 mãos totalmente queimadas e aqueles calos doendo muito. Não voltei a trabalhar e aquilo foi passando e ninguém prestou atenção. Eu, criança, achava que estava muito normal, que aquilo ia passar, e não passou. Esses calos, eles inflamaram completamente. As minhas 2 mãos ficaram completamente roxas e roxeadas, e quando eu sentia muita dor, então falando para minha mãe e minha mãe conversando com meu padrasto, o patrão não estava nem aí, e aconteceu então que já não dava mais para suportar de tanta dor, então me pegaram e voltaram para aquele mesmo hospital, aquela casa de saúde que me atendeu quando eu fraturei o fêmur, que me atendeu quando eu fiquei com a minha mão daquele jeito, aquele acidente. Voltamos porque era o único lugar que tinha. E quando retornamos para lá, o médico que nos atendeu chamou minha mãe no canto e disse: olha, esse menino pode perder as 2 mãos. Ele pode perder as 2 mãos. Esses vergões avermelhados que estão subindo da mão na direção do cotovelo, na mão, para o pulso, isso é sinal já de gangrena. Isso é um péssimo sinal. Vocês demoraram muito para trazer esse menino aqui para esse tratamento. Ele deve estar sentindo muitas dores. São dores insuportáveis. Eu estou com pena dele. E depois se voltou para mim e olhou para mim e falou assim: olha, meu filho, eu sei que você está sentindo muita dor e eu vou ter que fazer um corte. Eu vou ter que operar as suas 2 mãos. E não dá, anestesia não pega mais aí, nessas partes terminais, e inflamado do jeito que está, não adianta dar anestesia, não adianta mais, tá? Eu vou cortar
e você vai aguentar. A dor que você vai sentir vai ser muito forte do corte, mas vai ser menor do que as dores que você está sentindo agora. Você aguenta. Mandou minha mãe se retirar, chamou um enfermeiro homem que me segurou e ele então pegou o bisturi e fez o primeiro corte. Foi na palma da mão e fez um corte nessa direção assim e cortou. E quando ele cortou, ele jogava, fazia assim para o sangue pisado sair e aquilo sujava o jaleco dele. Aquilo sujava e eu fiquei assim constrangido em ver aquela cena, gemendo de dor, e ele foi fazendo aquela limpeza, foi tirando todo o sangue, foi tirando tudo, fazia e apertava. Eu disse, agora vamos para a segunda mão. Tudo de novo. E ele repetiu o mesmo procedimento na minha segunda mão. E eu gemia de dor. Chorar não, porque homem não chora, não é verdade? Mas, irmãos, há momentos que eu penso que coisa do maligno, sabe? É como se ele dissesse assim, já que eu não consegui arrancar a mão dele naquele outro acidente, dessa vez eu vou arrancar as duas mãos de uma vez só. Eu não acredito nisso, mas a verdade é que a gente pensa isso, né? A verdade, irmãos, é que eu fiquei muito mal. Mas depois, com os analgésicos, a medicação passada pelo médico, retornei para casa e nunca mais voltaram comigo para tratar dessa mão. Curei em casa, sarei em casa. Voltei a trabalhar na mesma máquina depois. Quando eu voltei, não tinha jeito, tive que voltar para trabalhar na mesma máquina. Ali eu trabalhei até a minha família sair do Espírito Santo e vir para o Rio de Janeiro. Amados, isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. A situação em que eu me encontrava, a palavra do médico, né, de que eu poderia perder as duas mãos, aquilo naquela hora me assustou. E hoje eu vejo que Deus me socorreu mais uma vez. Deus esteve comigo. Amados, eu tenho certeza que a qualquer momento, a qualquer dia desse, eu terei que morrer. Todos nós teremos que morrer. E eu posso morrer da maneira mais absurda que pode se entender. Você sabe do que eu estou falando. Eu não tenho medo disso, eu não tenho dúvidas a esse respeito também. Mas uma coisa é certa. Eu só vou morrer quando Deus quiser. A minha vida está nas mãos de Deus. As minhas experiências do passado e outras que ainda não contei para vocês dizem para mim que só vou morrer no tempo de Deus. Por isso eu descanso no Senhor. Descanso mesmo. A minha vida está nas mãos do Senhor. E foi Deus quem fez isso. É Ele quem me convence disso. E para mim isso é uma coisa maravilhosa. Querido Deus, a minha vida está nas tuas mãos. As vidas dos teus filhos que estão participando comigo desse momento sublime também estão nas tuas mãos. Cuida de cada um de nós e muito obrigado por podermos confiar no Senhor assim, em nome de Jesus. Amém. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Tenha um bom dia e um bom final de semana.